bem-vindo a todos. A nossa ideia aqui, desse trio de advogados consultivos e preventivos, doutora Líria, doutora Patrícia, que sou eu, doutor Renato, né, nós tivemos essa ideia de trazer um pouquinho para vocês a nossa experiência, o que a gente tem feito, que não é de ontem, né, já é de alguns anos, em relação à advocacia consultiva e preventiva, que tem dado certo e que muitas vezes, inclusive, tem complementado o contencioso. Então, a ideia desse webinar é justamente trazer um pouquinho desse olhar, fazer vocês enxergarem de forma diferente a advocacia e quem sabe, né, entrar neste novo mundo, que é um mundo que eu não vou falar mais que é do futuro, né, ele já está presente já há bastante tempo. Então, por isso que a gente trouxe aqui esse tema, né, o poder da advocacia consultiva e preventiva. A gente vai trazer, que a ideia são vocês, trazer informações para vocês, então a gente vai passar aqui rapidamente, né, um pouquinho ali de um mini bio, né, dos nossos palestrantes hoje. Então tem a doutora Líria Cavalheiro, né, então assim, o currículo dela é gigantesco. Depois, se vocês quiserem, a gente disponibiliza essa apresentação, até para vocês enxergarem aqui um pouquinho do que a gente faz, da nossa experiência, onde nós estamos, mas o importante, sigam, né, os palestrantes aí nas redes sociais, eu deixei o Instagram de cada um, né, então a doutora Líria aqui, que vai estar falando um pouquinho com a gente sobre o mundo ali dela, que é um pouco diferente, porque ela está em Brasília, então ela está ali dentro dos tribunais, ela está dentro, né, ela faz parte, inclusive, de muitas consolidações de jurisprudência, então vai ser bem bacana. Nós temos o doutor Renato Barros, Renata Colette Barros, né, que é um colega muito muito carinhoso, muito colega nosso, né, de muito tempo também. Ele que hoje está em Portugal, hoje não, também já faz bastante tempo que está em Portugal, ele trabalha no Brasil e também trabalha em Portugal. Ele tem muita experiência com parte de investimento e também vai trazer a experiência dele, né? E eu, que estou um pecá, um pelá, como eu sempre falo, né? Eu moro ainda no Brasil, mas vou muito para Portugal e tenho clientes aqui, tenho clientes em Portugal, né? Então eu tenho aqui um pouquinho da minha experiência um pouco diferenciada, que hoje eu não trabalho mais com contencioso, então a gente também vai trazer aqui um pouquinho da trajetória. E eu já queria de cara deixar para vocês aqui uma questão, né, para vocês pensarem durante todas as nossas falas até o final, que é proposital, para vocês enxergarem quem vocês são. Na fila do pão, como falo, né? Quem vocês são hoje como advogados? Né? Vocês seguem a manada ou vocês se diferenciam da manada? Né? Então, ou seja, hoje a gente tem, né, centenas de advogados, a grande maioria no contencioso, fazendo a mesma coisa, e a gente precisa de se diferenciar. Então, apesar das nossas, vocês vão ver que as nossas trajetórias, minha, da doutora Líria e do doutor Renato, são bem diferentes, mas a gente tem em comum uma virada, né? Um momento de virada de chave. E é aí que a gente quer que vocês enxerguem que é o futuro de vocês, que é onde vocês podem chegar, tá? Então, pensem, né, dentro dessas questões, aonde vocês estão hoje e para onde vocês querem ir. Né? Então, só para vocês terem aqui um overview, para entender o porquê que nós estamos trazendo esse webinar, trazendo esse bate-papo, essa discussão para vocês. Hoje a gente tem um pouco mais de 80 milhões de processos judiciais. A Lídia, depois, como está muito mais integrada nisso, pode até me corrigir, né, ou me trazer alguma outra informação. Então, hoje a gente tem mais ou menos em torno de 8 milhões de processos judiciais em trâmite. Tá? E desses 80 milhões, mais ou menos, a gente tem em torno de 2 milhões que aguardam sentença há mais de 15 anos. Então, para vocês entenderem que hoje está ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais impossível vocês dependerem
de processos judiciais dependerem de um contencioso onde vocês só enxergam que o trabalho do advogado seja contencioso. Não que não precise ser, né? Mas ele pode ser mais estratégico e a gente diminuir muito mais e no final das contas, ter, né, a advocacia mais valorizada, vocês terem valores no bolso mais recorrentes, né, e a gente evitar este cenário que está complicado para todos, né? Então, a gente tem esse cenário de um lado, né? E, por outro lado, a gente tem o consultivo e o preventivo, que é isso que a gente vai trazer para vocês hoje, né? E por que que a gente foi buscar essa nova forma de divulgar e que tem dado certo? Por quê? Vocês têm uma questão de redução de custo, e é isso tudo que a gente está colocando aqui, né? Serve para o seu escritório, serve para você e serve para o seu cliente. Então, ou seja, redução de riscos e custos, porque a gente fala muito, quando a gente trata de advocacia consultiva e preventiva, a gente está falando em avaliação de risco, né? Tudo é risco e a gente precisa avaliar e precisa enxergar. O cenário econômico e de negócios, hoje, os negócios estão diferentes. O cenário econômico, o mercado está pedindo um advogado diferente, né? A cultura de litígio, a gente ainda tem uma cultura muito grande de litígio, mas isso vem diminuindo. A gente está vendo que de uns 3 anos para cá, né, isso tem diminuído. Inovação e tecnologia, ou seja, as novas áreas, né, da advocacia que estão surgindo. A expansão do mercado para empresas menores, startups, isso também tem aquecido esse tipo de advocacia. Então, vocês veem que a gente tem 2 cenários, né, e qual que seria o melhor cenário para você, tá? Antes de eu passar aqui para a doutora Líria, o que a gente pensa, o que a gente trouxe, o que a gente objetiva trazer para vocês, né, e que vocês levem desse webinar, né? Pelo menos 3 pontos, né? Um pouquinho da nossa experiência, então a gente vai trazer um pouquinho da nossa trajetória e aonde que a gente teve esse ponto de virada, para até vocês enxergarem aonde vocês estão, né? Será que vocês passaram por isso também? Qual momento da advocacia vocês estão? O que a gente fez que funcionou e que está funcionando até hoje, para vocês verificarem se dentro da área de vocês, vocês podem estar trabalhando dessa forma. E o que fazer, né, pelo menos um ou outro passo, para vocês já começarem a sair daqui, já com a cabeça um pouco mais aberta, com um pouco mais de norte, né, e saber o que vocês já podem estar fazendo para melhorar. É claro que isso é um overview do que a gente tem, nós temos uma mentoria que, na verdade, se aprofunda, traz técnica, né, traz passo a passo, sobre tudo isso. A gente ensina o que a gente faz, para vocês aprenderem. Mas, pelo menos, daqui, se a gente conseguir fazer com que vocês saiam com essa amplitude do que vocês podem realizar, a gente já está satisfeito. Então, doutora Lilian, né, gostaria que vou passar a palavra para você, se você quiser trazer, já levantar alguma coisa da sua experiência aí, que a gente não conseguiu colocar no seu mini bio, então você fica à vontade e a gente toca. Bom, primeiro eu realmente tenho que ter um lugar de fala quando você fala de judicialização no Brasil. É claro que os nossos números, e nós estamos fazendo o objetivo de desenvolver esse trabalho para atender tanto os advogados aqui no Brasil como os advogados que estão fora do Brasil, quer dizer, na Europa, também tentar essa carreira como e eu acho que o Renato vai ser um exemplo maravilhoso sobre isso. Mas a questão da judicialização, ela é um problema nosso do Brasil. Claro, a gente tem uma população enorme e nós somos o país mais judicializado do mundo. E o pior, a nossa tendência é que no final deste ano, esse número de 80 milhões de ações, ele deve ter uma crescida substancial, porque no segundo semestre já mostrou um crescimento de quase 10% no número de ações. Então, nós devemos ter, sim, um crescimento substancial em relação a isso. Mas falando um pouco, né, sobre a minha trajetória, eu realmente eu tenho 30 anos de advocacia, eu começo minha advocacia num ambiente, né, totalmente voltado para a judicialização, né?
Eu me lembro que há 30 anos atrás eu tinha mais de 30 mil processos no escritório e, com o tempo, isso foi passando e realmente foi se vendo que não era o melhor caminho, não era o que a gente queria de gestão de escritório, de gestão de carreira, né? Essa judicialização em massa que muitos escritórios usam nesse sentido. A minha advocacia é uma advocacia de direito empresarial, e claro, como direito empresarial no Brasil é diferente de vários lugares do mundo, direito empresarial às vezes só trata com contratos, mas aqui no Brasil não há como se fazer isso, né? Na verdade, o meu escritório funciona como atendimento à empresa. A empresa entra no meu escritório, ela sai com todas as soluções de problema que ela tenha. Então, todas as áreas que são afetas à empresa são atendidas no meu escritório, eu só atendo pessoa jurídica, e a única coisa que eu não faço é a parte criminal, né, que envolve as empresas, que nós temos esse problema de crimes, né, contra a ordem pública, esses crimes, essa parte eu não entro. Agora, todas as outras partes eu entro. Eu vou para direito tributário, trabalhista, administrativo, trabalho muito com licitações e contratos, e tenho uma advocacia estratégica e circular. E quando eu falo de advocacia circular, todo mundo tem um pouco de dificuldade de entender. E aí é que eu falo que o consultivo é muito forte, porque eu trabalho desde o anteprojeto de lei, e aí é que nós estamos falando com o advogado, todo advogado sabe o que é isso. O anteprojeto de lei é o texto que é feito antes de chegar no Congresso Nacional, né? Às vezes dentro do Poder Executivo, através de uma iniciativa popular, mas eu trabalho no anteprojeto de lei, então, no Poder Executivo por iniciativa particular, trabalho no projeto de lei, nas defesas que são jurídicas, né? Tanto que nas minhas redes sociais aí, que é o Opleges 1, que é o mesmo da nossa rede de hoje, vocês vão ver que tem várias audiências públicas que eu participo, que eu faço defesas jurídicas sobre os assuntos. Depois, eu ainda tenho, além de trabalhar no Poder Executivo, né, para fazer o anteprojeto de lei, no Poder Legislativo, que é a discussão dessa lei nas casas, nós aqui somos bicamerais, Câmara e Senado, e depois, se essa lei for suscitada sua inconstitucionalidade no nosso Supremo Tribunal Federal, ou não de forma concentrada nos tribunais superiores, eu também faço a defesa do texto dessa lei. Também trabalho com essa parte. Então, eu faço o círculo. A lei no Brasil passa na minha mão desde o seu nascedouro até a sua finalística, né? Claro que depois as implementações dela e o que ela vai ser correta ou desvirtuada, já não entro, mas eu faço trabalho circular e um trabalho altamente estratégico, voltado para a área empresarial, voltada para a melhoria do ambiente de negócio no Brasil e voltada para que a gente tenha uma redução do custo do Brasil e que a gente tenha, assim, um aumento de investimentos no Brasil, porque da mesma forma que o Renato depois vai falar, eu também entro na empresa e monto negócios para a empresa. Quais são os negócios que são lucrativos para a empresa que ela pode fazer. Então, eu fiz um breve relato, como eu sou muito de fazer sustentação oral, defesa em audiência pública, então sou uma pessoa que sou dada a falar um pouco mais, então eu tenho que tentar me limitar para que os outros colegas possam falar, ainda mais porque as experiências aqui são muito ricas, né? Então, para mim, eu tenho algumas frases que são frases fortes, né? Advogar é antecipar o futuro e ler o risco antes que ele se transforme em litígio. Então, para mim, a advocacia significa isso. Então, eu tenho que antecipar o futuro e eu tenho que ver o risco antes que ele vire litígio. Quando ele chegar em litígio, eu já tenho que ter por meu cliente qual é o risco dele. Eu tenho, se chegar realmente ao contencioso, que não é o objetivo, mas se chegar, o cliente sabe sim qual é o percentual que ele tem de chance, né? E a gente consegue fazer isso por métricas, a gente faz isso hoje por jurimetria, que é uma coisa super importante no Brasil. A gente já tem isso há mais de 10 anos, mas muito pouco usado pelos advogados, porque falta o advogado. O advogado só pensa na finalística, que é o processo legal, e não pensa no consultivo e no estratégico, e a jurimetria para o estratégico ele é de fundamental importância. Então, nós trabalhamos com jurimetria. Então, quando chega o litígio, o cliente que passou por toda a nossa parte de consultoria, ele sabe quais são os riscos do litígio e se ele vai suportar ou não, ou se vale a pena ou não o litígio, porque às vezes vale.
né? Tudo uma questão de apreciar a estratégia do cliente. Então, vivemos uma era em que o direito precisa caminhar lado a lado com a gestão empresarial, no nosso caso, né, que trabalha com pessoa jurídica. A advocacia preventiva e estratégica não é uma opção, é uma necessidade de sobrevivência hoje no Brasil. E a doutora Patrícia mostrou isso claramente quando ela traz um número de processos no Brasil. Não há como quem trabalha aqui na área imobiliária e que trabalha com contratos imobiliários, nós hoje não tentamos não levar mais esses contratos imobiliários, já prevendo cláusula de arbitragem nesses contratos imobiliários. Porque se a gente deixar para ir para o Poder Judiciário, como a doutora Patrícia falou, tem processo que tem 15 anos esperando sentença. Vocês já imaginaram o que isso significa no empreendimento imobiliário? Acabou o empreendimento imobiliário. Em 15 anos, aquela área que poderia ser uma área de grande expansão, de grande venda, passa a ser uma área inócua, passa a ser uma área que não tem mais característica nenhuma do que era vendido há 15 anos atrás. Então, na área de quem trabalha com imobiliário, com planejamento, né, a venda, a montagem do negócio, fazer os contratos com base no nosso poder judiciário não é viável. Apesar da arbitragem ser muito cara no Brasil, ela é muito valorada nisso, porque nós não temos como parar os empreendimentos, né? Então, um advogado empresarial do século XXI é guardião de valor. A gente trabalha com valor. A gente não trabalha com preço. A gente não trabalha com... Nós trabalhamos com valor. Não de processo. Ele evita perdas, reduz passivo e transforma o jurídico em instrumento de prosperidade e reputação, que tem isso também. Se você tem uma empresa com alto grau de litigiosidade, ainda mais na área de direito empresarial, ela não se torna um partner que você queira ter do seu lado. Nós, normalmente, assim como fazer essas filtragens de pattern, e a gente tem como levantar isso tudo, é pessoa jurídica que nós estamos falando, não entra na área de LGPD, não está protegido por isso, mas se ela tem um alto grau de litigiosidade, a gente tem que ver se vale a pena, claro, dependendo do plus que você tiver no negócio, se vale a pena ou não estar tendo aquela pessoa como partner, tendo ela como sócio. A advocacia preventiva atua antes do conflito, analisa, mede e controla o risco, mas a advocacia estratégica vai além. É por isso que eu sempre falo muito em advocacia estratégica o tempo inteiro nas minhas redes sociais e o tempo inteiro nas minhas palestras, porque ela constrói o caminho jurídico da empresa com base em métricas, em dados e planejamento. Não vendemos preço, entregamos valor, não resolvemos crises, evitamos que elas aconteçam. E aí vou na fala da doutora Patrícia. Não reagimos a problema, antecipamos soluções. Porque quem trabalha no preventivo, ele antecipa a solução, né? Ele não trabalha, quando a gente chama, tem uma expressão muito popular aqui no Brasil, que é apagando fogo, ele não trabalha apagando fogo, porque ele já sabe que aquilo é um risco. Então, como ele já sabe que é um risco, ele já antecipa as soluções, né? Então, a técnica, na advocacia estratégica, a técnica jurídica encontra a estratégia corporativa, porque nós conseguimos unir a parte jurídica com a parte corporativa da empresa, demonstrando para a empresa o que é risco, o que não é risco, e ela faz o que ela vai assumir ou não de risco, porque não existe negócio sem risco em nenhum lugar do mundo. E também não há lucro sem risco, então tudo isso faz parte da vida empresarial, né? Bom, eu falo que no meu caso em especial, a minha advocacia preventiva, ela tem algumas dimensões. Eu trabalho na parte contratual. O contrato é o espelho da empresa, né? Cada cláusula define o risco, os deveres, as obrigações. Então, e nós fazemos na preventiva toda a análise desse contrato, né? Inclusive a parte de compliance, que é muito da doutora Patrícia, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mais a avaliação da parceria, a avaliação da prestação de serviço, né? O contrato, os sócios, né? Então, cada contrato revisado previne, em média, isso aí são números, 30% de possíveis litígios futuros, tá? Isso são dados internos da benchmarking jurídico que é levantado, né, no mundo corporativo. Então,
o contrato bem feito, ele já elimina, porque, claro, a gente tem todo o sistema legislativo brasileiro que é muito confuso e que muda muito, né? Nós temos normas, a nossa pirâmide aqui legislativa é uma loucura, porque a base da nossa pirâmide, que às vezes ela suplanta até a Constituição, o que às vezes parece para outros países, né, fora do comum, mas é a realidade, né? Instrução normativa, norma regulamentadora, ela extrapola em tudo e em todos. Então, mas um contrato bem feito, ele já reduz 30% dos problemas de litígio. Olha só como é importante a advocacia preventiva. Na parte tributária, né, o planejamento tributário estratégico não é apenas uma economia fiscal, é defesa contra a atuação e blindagem de passivos. E hoje nós temos aqui no Brasil um sistema que evoluiu muito, que é o sistema que foi criado com a Lei do Contribuinte Legal, que de tempos em tempos, mais ou menos de 6 em 6 meses, nós temos programas de refinanciamento de dívidas. Inclusive, até esta avaliação na advocacia preventiva, no meu campo, que é o campo de direito empresarial, nós fazemos isso. Inclusive, para ver o risco da empresa, saber mais ou menos os tempos que acontecem as portarias, mais ou menos, a gente já tem uma média de como vêm essas portarias em relação a redução de multas, a redução de tudo. Então, até quando eu mostro para a empresa quais são as soluções, quer dizer, a melhor solução seria pagar, mas se ela não tem condição naquele momento, se ela postergar, é o empréstimo bancário que é melhor, é esperar o refinanciamento, tudo isso a gente olha dentro da empresa quando a gente faz essa análise. Então, empresas com programas preventivos de compliance na área de tributária modificam completamente o seu perfil. Completamente o seu perfil. E aí nós temos a questão da área trabalhista, e aí que envolve a parte jurídica, envolve o RH da empresa, os procedimentos de RH da empresa, então a necessidade de treinamento de condutas, né, assédio, gestão de pessoal, né, ver a questão de folha de pagamento, ver a questão das jornadas, os vínculos atípicos, que nós hoje temos muitos no Brasil, e a tendência é crescer isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo, e revisão, pelo menos semestral, ou então de 8 em 8 meses, de todas as políticas internas de regulamento. Então, é como se fosse realmente um compliance trabalhista que a gente faz na parte preventiva. E a nossa última dimensão é a de governança jurídica e compliance interno. Então, o jurídico precisa dialogar com o financeiro, com o contábil, com o operacional, com a governança, com o RH e com a governança integrada, permite mapear fluxos e gargalos de risco em todas essas áreas, em toda a área da empresa, acompanhar indicadores de passivo e tempo de respostas jurídicas e criar planos de contingência com atuação preventiva. Então, vocês dizem, isso implica uma redução média de 40% no tempo de reação a crises e aumento de 20% na segurança contratual trabalhista. Então, isso aí, eu não estou falando do decorrer do contrato de trabalho, eu estou falando na firmação do contrato de trabalho. Então, quer dizer, o primeiro momento, quando você assina o contrato de trabalho, se você tiver um contrato de trabalho muito bem direcionado, com foco na área de ação, com foco em todas hoje as premissas que nós temos, ali você já reduz 25% do que você vai ter de litigiosidade. E depois, fazendo todo esse mapeamento, nós temos uma redução significativa, chegando ali na ponta com entre 10% e 25% somente de casos, que aí a gente vai decidir se vai ou não para o litígio. Então, nós temos hoje no Brasil, se você sentar com qualquer empresa, as duas coisas que as empresas vão reclamar para vocês no Brasil é a parte tributária e a parte trabalhista. Então, nós conseguimos reduzir ambas com uma advocacia preventiva de forma significativa, chegando ali a tributária 30% ali no final e a trabalhista entre 10% a 20%, dependendo do perfil da empresa. Tá? Então, para vocês demonstrarem como é uma advocacia de valor, a advocacia preventiva com estratégia, né? Eu acho que tem que ter essa questão da estratégia, sim.
A estratégia ela é fundamental e quando você conhece todo o ciclo, isso facilita a sua estratégia. E aqui o diferencial está em compreender, né, que o advogado é ativo estratégico, não custo fixo. Empresas que adotam assessoria jurídica permanente obtêm menos litígios, mais previsibilidade, mais confiança nas negociações e mais valorização no mercado. O preço é o que se paga, valor é o que se entrega. E nós, quando fazemos consultoria, fazemos o nosso trabalho de consultoria preventiva com estratégia, é isso que nós entregamos valor. Então, eu acho que a advocacia preventiva é o coração da empresa moderna e é o elo entre o jurídico e o estratégico. Cada decisão tomada com base em dados riscos calculados é um investimento no futuro. Então, empresas que medem riscos, constroem resultados, advogados que pensam estrategicamente criam valor. Então, é aqui o meu recado de que realmente a saída e que a gente saia ali da manada, e graças a Deus eu já saí dessa manada, já tem mais de 20 anos, né? 20 não, 15 anos, né? Eu tenho, claro, contencioso, ainda mais porque tem contenciosos que me interessam profundamente, como eu falei para vocês, da minha advocacia circular, mas ele hoje representa somente 30% do escritório, dependendo da época do ano, mas é entre 30% e 20% só do escritório, o restante é todo de preventiva, todo de consultoria. Então, essa é a saída, e aí mostrando para vocês vão ter remuneração recorrente, que é o que a doutora Patrícia falou de forma clara, e aí nós temos como mostrar para vocês como fazer isso, como demonstrar que isso é uma coisa viável para a empresa. E aí muita advogada vai falar assim, nossa, mas eu vou perder aquela causa enorme que eu vou ganhar na justiça. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É tudo uma questão de negociação, porque advogado também tem que saber negociar o seu contrato. Então, essa é uma outra coisa que a gente aqui na nossa mentoria vamos ensinar muito bem como fazer essas negociações. Não é isso, doutora Patrícia e doutor Renato? Aí eu passo para vocês e aí volto na hora dos nossos debates. Não, mas é isso mesmo, pessoal. E assim, Líria, me fala uma coisa, você falou assim que já há 15 anos, né, que você trabalha já dessa forma, né? Você mudou a sua mentalidade de advogada totalmente contenciosa. E qual foi o ponto de virada? Onde que foi? Você lembra mais ou menos, né? O que aconteceu para você falar, não, não dá para manter a advocacia desta forma, né? Eu preciso mudar? Ou o meu escritório precisa mudar? Eu vou te dizer sim, quando eu cheguei a essa conclusão. Eu faço planejamentos estratégicos no escritório de 5 em 5 anos. Eu contrato uma pessoa desde quando eu comecei. Eu acho que eu já coloquei aqui, para muitos já me conhecem, que estão aqui com a gente. Eu comecei com 21 anos. Então, logo que eu entro na empresa, a gente entra com planejamento estratégico. Então, a gente faz um planejamento estratégico de 5 em 5 anos. Então, o primeiro planejamento estratégico era só algumas mudanças naquele primeiro momento, mantendo o estilo. Quando a gente renova esse segundo planejamento, eu já acho que não é. Quando vai entrar no terceiro planejamento estratégico, aí eu já venho com pedido de mudança, já com o consultor, já falando isso tudo, com todo o meu corpo. Olha, a gente tem que mudar o perfil. E aí a gente começa a mudar o perfil. E como o consultor falou, e eu também acho isso que é de forma clara, eu não tinha como fazer um corte. Isso foi ao longo do prazo. Por isso que eu falo para você que hoje eu tenho mais ou menos isso implantado há 15 anos, né? Ainda mais porque eu viro de um mega escritório com 500, não sei quantos advogados, e hoje eu tenho um escritório boutique, né, que a gente chama isso, porque eu atendo os meus clientes com exclusividade, todas as nossas ações, elas são despachadas, eu não tenho ação que entra 40, 50 ações de uma vez, e o juiz nem conversa com o advogado, né? Se for ação com mérito, então, que é uma grande parte do meu escritório, nunca nem fala nada para o advogado, então, essa não é a característica. Eu não achava que esta advocacia
era a advocacia que eu estudei, que eu sempre quis, porque eu sempre quis ser advogada. Advogada, para mim, eu faço por amor, eu não faço ela só por dinheiro, né? Eu faço ela por amor, eu amo ser advogada, mas eu acho que os ganhos que eu dou para mim como profissional e para os meus clientes principalmente, eles mudam completamente quando eu faço essa virada de chave dentro do escritório e a gente passa a trabalhar toda essa parte estratégica, essa parte do início do processo, todo esse acompanhamento. Então, a gente muda muito. E aí muita gente vai falar assim, mas poxa, você tinha uma empresa com 5.000 processos, hoje ela tem 100 processos. Ela deixou de ser seu cliente? Não. Você perdeu em honorários? Não. É tudo uma questão de saber negociar. Eu tenho muitos clientes que estão comigo há 30 anos, há 20 anos. Eu tenho clientes longevos, muito longevos, justamente por ter acompanhado toda essa trajetória e ter, inclusive, quando a gente vai fazendo as mudanças dentro do escritório, falando para ele como seriam feitas essas mudanças e mostrando em números, como eu falei para vocês aqui na minha exposição, o que isso é reduzir e que realmente a gente conseguiu reduzir. Ah, bacana. Não, e uma coisa, pessoal, e que vocês vão escutar em todas as falas, e é isso, é a questão, né, quando a gente fala, todos nós vamos falar a mesma coisa no sentido de tempo de cliente, né? Todos nós temos uma grande parte dos nossos clientes de décadas, né? E trabalhando para ele em tudo. Então, por isso que a gente fala que volume de processos não necessariamente é igual a um volume de dinheiro, né? Pelo contrário, o que a gente enxergou a gente tinha um grande volume de trabalho, muito tempo de trabalho, né? Para pouco dinheiro. E de repente a gente fez esta virada. É o contrário, você tem poucos clientes com poucas demandas, só que demandas de valor alto, que te valoriza, que atende a expectativa do cliente, você trabalha menos e ganha mais. É esse o cálculo. Tá? Eu até que não viria só por essa parte, Patrícia. É que, na verdade, uma das coisas que mais desgasta o advogado é o dia a dia dos tribunais. Né? É claro que hoje a gente não tem o balcão mais, porque tudo PJE, né? Mas esse é um dos tempos de mais desgaste do advogado, né? Esse número gigantesco de você ter que ir de ações, de ter que estar no tribunal. Então, quando você muda para o consultivo e você reduz o número de demandas de litígios dessa empresa, a sua qualidade de serviço é bem maior, porque você pensa não em ficar apagando aquele fogo que sai todo dia, que tem aqueles milhares de processos que você não conversa com o juiz, que não tem despacho, que não tem nada, né? Não, você vai começar a trabalhar com aquele cliente, olha, esse processo vale o litígio, esse não vale o litígio, esse vale o litígio. E o que vale o litígio já vai ser trabalhado dessa forma. Para você ter uma ideia, quando a gente resolve por litígio, a gente sabe até a qual tribunal nós vamos chegar e aonde a gente para. Então, o cliente sabe isso tudo. O cliente sabe, olha, essa ação a gente vai até o STF, essa ação a gente vai parar no TRT. Então, ele tem tudo isto mapeado. Então, aquela loucura de ficar o tempo inteiro, né, com o balcão, isso acaba porque... E eu acho que isso não é um serviço de qualidade, porque, na verdade, você não traz solução para o cliente, você só fica empurrando os problemas dele muito, criando os passivos, e o pior, grandes empresas que fazem isso de forma reiterada, que não tem essa consultoria preventiva, dentro de pouco tempo ela vai chegar a um processo de recuperação judicial ou falimentar, porque ninguém aguenta esse número de processos volumosos desse jeito. Ou elas vão criando outros CNPJs. E aí que também não é uma vantagem você ter esse tipo de cliente, né? Patrícia, abre o seu fone, fechou. Desculpa. Camille, estou vendo aqui algumas dúvidas suas, né? Fica tranquila, vai escutando as falas,
porque o doutor Renato também tem muita coisa para falar, e a gente vai responder ao final todas as perguntas de vocês, não vamos sair daqui sem responder, né? Eu acho que alguma coisa aqui a doutora Lilian já te respondeu, né? Mas fica tranquila, acalma seu coração, porque a gente vai estar respondendo e vai estar trazendo aqui um caminho para você, tá bom? E obrigada, viu, Camille, por você estar aqui, né? Você está sempre acompanhando aqui o que a gente faz. Então, Renato, né, já abro para você, já deixo você aqui para seguir, né, para trazer um pouco aí da sua experiência aqui em Portugal, para os nossos ouvintes poderem começar, né, a aproveitar e somar a fala a sua experiência, por favor. Bom, boa tarde, né, minhas queridas amigas Patrícia e Lilian. Eu quero que a minha fala, os nossos colegas entendam como uma soma. Então, por mais que eu tenha números e falas repetidas com as colegas, porque afinal de contas nós todos aqui concordamos sobre esse ponto de vista, eu vou procurar não ser repetitivo nesse sentido. Eu também venho aí de uma advocacia que eu digo analógica, né, para vocês se situarem um pouquinho. Eu venho de uma família de advogados. O escritório original era o escritório da minha mãe. Eu me enfiei no escritório e resolvi começar a trabalhar. Então, eu fazia serviços que, na altura, serviços que a gente faz hoje pelo computador, nós não fazíamos pelo computador porque sequer tínhamos computador no escritório. Então, eu ia fazer serviço no banco, eu ia ao cartório ou às conservatórias, como é que se diz aqui em Portugal, para fazer o trabalho de rua. Eu ia aos tribunais e aos fóruns, analisar os processos diretamente. Enfim, eu fazia aquele serviço que nós damos para os estagiários, que é organizar fichas, arquivos e tudo mais. Então, ter contato com essa advocacia é muito importante, né? Porque, afinal de contas, a faculdade de Direito não nos ensina a advogar, elas nos ensinam a ser bacharéis. E dentro do bacharelado, nós podemos escolher qual nossa vocação. Mas, de todo, e penso que até hoje é assim, o advogado, ele aprende a litigar, ele aprende a defender o ideal, ele aprende a defender uma ideia. E você tem que, a todo custo, no bom sentido, né, óbvio, a todo custo, tentar convencer uma terceira pessoa, que é o juiz, que é uma pessoa não interessada, de que o seu ponto de vista é o correto e que a outra parte está errada e que você está certo. Os anos vão passando, eu praticamente comecei a faculdade de Direito, e minha mãe sempre me perguntava muito se eu queria realmente seguir a carreira jurídica, e não era só um costume, porque a gente vem de uma família de advogados, você acaba, por costume, achando que você só tem aquela profissão, e eu realmente segui a faculdade de Direito, e eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja mexer com leis ou com esse raciocínio jurídico. Mas eu comecei a ver que, com o passar dos anos, eu cheguei a ter um conflito comigo, porque coisas que eu não sentia vontade de fazer, ou então que não me dava tanto prazer em fazer, ou que me davam um prazer momentâneo, para todos parecia ser a advocacia normal. Então, é você ir o tempo todo para audiências, o tempo todo discutir com outro colega, ou discutir com uma parte contrária para defender o seu ponto de vista, e na realidade, isso tudo cansa um pouco, estressa muito o advogado, nos consome muito, processos com muitos anos na justiça, e somando todos os dados que nós vemos aqui hoje, ok, você, depois de 20 anos, você recebe honorários. Divide esses honorários pelos meses que você esperou para receber, para ver o que acontece. Então, quando, no meu ponto de vista, eu comecei a fazer contas no escritório e a perceber, no primeiro momento você aprende de que ter volume de clientes é ter dinheiro em caixa.
E não é isso que acontece, né? Normalmente, quando às vezes você tem muito volume de dinheiro, você trabalha muito, só que você não percebe o quanto você está pagando para trabalhar. Isso é um desafio para os advogados. Então, quando nós três aqui nos reunimos, nós queremos sim colocar uma visão, e não vou dizer que é uma visão nova, é uma visão necessária da advocacia, porque hoje o advogado, mais do que tudo, ele também é um empreendedor. Antes, não. O advogado ele precisava se preocupar com o quê? Com ter uma sala para se sentar, ter um cliente para atender e estar naquela postura impecável de advogado. Por quê? A nossa postura e a nossa roupa, muitas vezes, como você se veste, o que que é? Ela é uma couraça. Ela é um impacto onde, olha, você não chega perto de mim porque eu tô assim. Então, tudo isso você tem que se desconstruir um pouco essa visão rígida do direito. Por quê? Por causa do objetivo. Porque muitas vezes saber a lei de cor e saber que o seu cliente tem aquele direito não é necessariamente o melhor caminho a seguir. Por quê? Porque é uma questão técnica. É a mesma coisa que a gente fazer uma comparação com um cirurgião ou algum outro profissional que tem uma questão muito técnica a fazer, mas, caramba, eu ia adorar fazer essa cirurgia, mas essa cirurgia realmente vai salvar a vida do meu cliente ou eu posso me utilizar de outras questões? Então, é um pouco isso. Nós precisamos voltar um pouquinho e ver o quão humanos nós somos, humanizar a advocacia. Bom, comecei período de estágio, período de faculdade, me formei, comecei a advogar, comecei a ir para tribunais, um pouco diferente da Patrícia, talvez diferente da Lilian, eu sempre tive o contato com um escritório um pouco menor e nunca me preocupei muito em ter ações com muitos e muitos clientes, né? Eu sei que a Lilian falou um pouquinho diferente, porque ela também percebeu essa conta a fazer, mas eu sempre me preocupei muito com a qualidade de relacionamento com o meu cliente. Só que aí, num primeiro momento, eu era contratado exclusivamente para resolver problemas. Então, o problema já vinha montado para mim. E aquilo me incomodava, porque às vezes eu sentava com o cliente e falava, olha, mas isso, assim, 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 como nós podemos fazer? Nossa, doutor, se eu tivesse falado com o senhor antes... Nossa, doutor, se eu tivesse falado com o senhor antes, se eu contar quantas vezes eu já ouvi essa frase, eu acho que eu estava milionário só por receber um euro, vamos dizer assim, eu estou em Portugal, €1 por cada vez que eu ouvi isso. Então, isso começou a virar um pouquinho a minha chave. E aí, a gente tem que analisar um pouco o perfil do cliente. Tem clientes que não querem saber do teu raciocínio, eles querem saber única e exclusivamente que você resolva aquele problema e pronto, e acabou. Aí é a sua escolha se você quer esse tipo de cliente ou não. E tem clientes que querem efetivamente que você ofereça um próximo passo para eles. Então, que você consiga preparar o cliente para o pré, para o durante e para o pós da questão apresentada. Ou para os desafios dentro do plano de negócios que ele tem, como disse bem a Lilian, ela faz o plano de negócio para o escritório dela. Mas isso vale para qualquer ramo de atividade. Então, colocar o advogado, uma das metodologias para a gente começar a virar essa caixinha é você aprender a se colocar no local do seu cliente. Aprenda a escutar o seu cliente. Então, várias técnicas de negociação, várias técnicas de linguagem, várias técnicas de análise, o advogado tem que ter. Nós temos que ser videntes. Se você não acredita em evidência, desculpe, mas aqui a gente consegue provar que você consegue ser vidente. Porque nós, atendendo o nosso cliente, a gente consegue fazer um traço de passado, presente e futuro. A gente sabe quando o cliente está mentindo para nós, a gente sabe quando ele está ocultando, e a gente sabe
a gente tem que aprender e a saber fazer as perguntas certas para extrair daquele cliente o melhor dele. Porque nós estamos aí nessa posição. E, sobretudo, ter o domínio estratégico, não só do nosso escritório, como também até ajudar os nossos clientes com isso. Então, para contextualizar, essa forma de agir foi transformando completamente a minha advocacia, e eu comecei a ter muito contato com as formas alternativas de resolução de conflitos. Então, nós vamos falar de conciliação, nós vamos falar de mediação, nós vamos falar de arbitragem, né? Nós vamos falar de advocacia colaborativa. Isso não quer dizer que eu seja radical e que eu vá atuar apenas com alguma delas. Não. Isso quer dizer que o advogado tem que ser um acumulador de ferramentas, um acumulador de raciocínios, um acumulador para saber usar aquele ponto no momento correto. É para isso que nós temos os nossos clientes, e na realidade, para isso que eles nos pagam. Porque o cliente tem que confiar em nós. Agora, como que você consegue virar essa chave com o seu cliente? A gente ensina. Né? Nós temos aí anos de prática para explicar como isso se faz. Porque os clientes que nós temos confiam na gente. Sabem que a gente está falando o que é correto, não porque nós somos dono da razão, não, mas porque nós somos ponderados. Então, essa advocacia consultiva, ela não vale só para grandes projetos, ela só não vale para grandes empresas, ela só não vale para grandes corporações. Não. Eu não tinha esses clientes no meu hall de clientela, mas eu consegui, através desses clientes, começar a negociar um pouco mais. Um cliente que queria efetivamente aumentar sua produção e diminuir o seu contencioso trabalhista, você consegue fazer um tratamento estratégico e começa a raspar um pouquinho no que a Camille colocou aqui. Você consegue fazer um planejamento estratégico para ele, você consegue diminuir a demanda dele, você consegue criar períodos de transição na empresa para que as demandas trabalhistas se reduzam ou para que elas nem aconteçam. Você consegue, sim, saindo da esfera trabalhista, sentar com o seu cliente e criar demandas para que ele se proteja de eventuais ações de responsabilidades que ele vai ter por conta da atividade dele. Você consegue, muitas vezes, proteger uma empresa da falência ou da insolvência por conta das suas atitudes. Ou você até consegue planejar, ou planear, como se fala em Portugal, a insolvência de uma empresa, da maneira correta, da maneira que tem que ser, para que não prejudiquem as pessoas. Então, a advocacia, eu sei que a doutora Patrícia coloca uma advocacia 100% consultiva, mas ela também não precisa ser 100% consultiva. Ela pode ser contenciosa no necessário. Contenciosa de forma estratégica. E aí a gente está numa boa brincadeira. Por quê? Porque o contencioso estratégico, o seu cliente não fica estressado. Por quê? Porque você preparou ele antes, como disse a Lilian. Nós preparamos o nosso cliente antes. A gente vira para ele e fala, olha, isso aqui vai acontecer. Pode acontecer. Então, se acontecer, o seu cliente não vai se assustar e falar, obrigado, doutor, o senhor me avisou, agora eu estou tranquilo. Então, tá bem, nós podemos sentar e raciocinar com calma, porque quando nós estamos nervosos, a gente perde o raciocínio. Agora, se você já avisou o seu cliente dos transtornos que ele vai ter por alguma questão que não vai se conseguir evitar, você com certeza vai conseguir o melhor resultado. Agora, isso só se faz com treinamento. Isso só se faz com estudo. Isso só se faz esticando e trabalhando o raciocínio todos os dias. Eu não estou falando só de raciocínio jurídico. Porque o advogado, ele é um camaleão. Nós trabalhamos aonde o cliente quer que a gente vá.
Então, se você tem um cliente dentista, ótimo. O quanto você sabe da profissão dele? Você sabe conversar como um dentista? O dia que você souber fazer isso, você é um bom advogado para um dentista. Só que a gente pode te ensinar a fazer isso. Então, sai um pouquinho da caixinha e eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas. Você realmente, quando está sentado no seu escritório, o que você faz? Você pensa só como advogado? Você consegue se colocar na cadeira do seu cliente? Será o cliente que você tem deixa com que você chegue a esse patamar? Porque se não deixar, você também não é obrigado a ter esse cliente. Porque entenda, quando você recebe um contrato de honorários, quando o cliente vem para você, calma lá, é uma via de duas mãos. Eu quero o cliente e eu sinto prazer de trabalhar para ele. Eu quero trabalhar para ele. Pronto. Aí a gente começa muito bem. Agora, se você não quer, não faça. Você não é obrigado. Agora, o advogado que se obriga a trabalhar para um cliente porque ele está preocupado e o cliente vai pagar uma coisinha aqui, outra ali para ele, não. Não façam isso com a carreira de vocês. Pensem bem. A carreira da advocacia é uma carreira fantástica. E é uma carreira aberta. Quando eu decidi virar minha chave do Brasil para a Europa, foi algo pessoal meu. Mas a minha mudança de vida pessoal nunca colocou em risco a minha advocacia. Essa advocacia sempre continuou viva. E a partir do momento que ela sempre está viva, eu me senti muito, mas muito feliz quando eu me vi vivo como advogado fora do Brasil. Porque aí sim, eu pude implementar e fazer o que eu sempre gostei de fazer também, que é advocacia preventiva com clientes no Brasil, com clientes em Portugal, e agora nós temos, além de outras conexões, porque aqui eu não falo só de Portugal, eu falo de União Europeia. Nós falamos ainda, doutora Líria, de União Europeia e Reino Unido, porque a gente está lá. Você está lá. Essa advocacia, meus queridos colegas, é a advocacia que a gente propõe para vocês. É uma advocacia de raciocínio, é uma advocacia de estratégia, é uma advocacia onde você vai pegar o seu cliente, você vai ser remunerado por isso. Agora, a escolha é sua. Se você preferir ter um cliente que te pague 1000 processos, tá muito bem. Mas você pode escolher ter 1000 processos também pequenininhos. Isso é você que sabe. Cada um faz a sua receita. Não existe receita certa. Existe a que você se sente bem, a que você se sente confortável. Porque a partir do momento que a sua saúde for estragada pela sua profissão, tem coisa errada. Tem coisa errada aí. Vai com calma. Veja onde está esse gargalo, veja o que você tem que fazer. Então, assim, eu coloquei um pouquinho da minha parte pessoal, coloquei um pouquinho aqui de algumas ferramentas que eu já utilizo há alguns anos, que eu acredito que todos nós aqui utilizamos, raciocínios que nós podemos e que nós queremos realmente implantar em outros colegas, porque eu acho que é muito importante hoje, principalmente com a inteligência artificial. Porque o que a gente faz com a inteligência artificial? Não é, Patrícia? A gente faz perguntas para ela. A gente manda ela fazer. Então, cada vez mais a gente tem que saber fazer perguntas para a gente ter as respostas adequadas. E nós, advogados, nós temos esse plus. Meus queridos, a advocacia sempre vai estar presente na sociedade. Por quê? Porque nós aprendemos a base da sociedade. A base da sociedade. O ser humano é um ser social, ele não vive sem sociedade. E sem o advogado, e sem alguém que equilibre essa sociedade, não tem. Quem é que está para equilibrar a sociedade? É o advogado. Porque o poder judiciário, ele só se mexe mediante provocação. Agora, quem está lá para provocar? É o advogado. Aí você provoca as leis. A que as leis sejam feitas. E assim você vai. Então, gente, espera lá. Veja só a importância que nós temos na vida do planeta, na vida de todas as sociedades existentes. Você acha realmente que vale você ficar só atrás de um balcão
fazendo audiência, ou então fazendo, ou atrás da sua mesa, fazendo petições e peças judiciais que muitas vezes nem vão ser lidas. Por quê? Porque o judiciário está abarrotado. E a culpa também não é deles, o sistema está assim. Agora, nós temos sim obrigação de termos mais ferramentas para atuar melhor. E é isso que nós fazemos. Então, hoje, os três temos muito o que dizer sobre essa advocacia estratégica. O que vale é a estratégia. Patrícia, eu acho que eu já falei demais. Não, gente, e vocês percebem, né, que as falas, né, elas seguem um mesmo raciocínio. É muito engraçado, a gente, apesar das experiências serem diferentes, mas no final das contas, todos nós entendemos, né, essa nova estratégia, essa nova advocacia, que é isso que a gente quer passar para vocês. E para trazer ali, né, deixar todo mundo na mesma régua ali, na mesma pasta, na mesma página, se vocês, como nós aqui trabalhamos muito com a advocacia empresarial, então, na grande maioria, são PJs, são empresas privadas e não pessoas físicas, mas nós já trabalhamos com pessoas físicas, né? E vocês precisam enxergar essas nossas falas e trazer um paralelo para a vida de vocês, a vida profissional de vocês. Ou seja, se hoje vocês só atendem clientes pessoa física, ou existe essa mescla, ou de repente vocês são advogados de empresas, vocês não são profissionais liberais, não têm os seus escritórios, façam esse paralelo, porque esta mentalidade que a gente está trazendo para vocês, essa forma que a gente resolveu trabalhar, né, ela serve porque ela precisa de habilidade, ela precisa de estratégia, ela precisa de uma mudança de mindset, e isso vai servir para vocês em qualquer momento, seja vocês advogados empregados, né, CLT ou o que seja, dentro de uma banca, né, com o seu escritório, a visão de negócio, porque vocês são um negócio, a gente vive falando isso. Então, a partir do momento que vocês se enxergam, não só como advogados, mas como empreendedores, não só como um escritório de advocacia, mas como uma empresa, é aí que começa a virada de chave, né? E aí, em qualquer lugar que vocês estiverem, com qualquer público que vocês trabalharem, vai servir para vocês, tá? Então, só para a gente deixar e ficar aqui na mesma página, porque de repente vocês estão, poxa, mas vocês estão falando de grandes negócios, grandes clientes, e na verdade não é isso. Ou clientes, né, empresas também não é isso, tá? Então, só queria dar essa arrematada, né? E para mim falar aqui um pouquinho para vocês da minha experiência. Comecei da mesma forma, né, que Lilian, que Renato, que a maioria de vocês. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho 34 anos de advocacia. Os meus 12 primeiros anos foi de advocacia contenciosa, foi exatamente da mesma forma. Eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia, que nem uma doida, para sustentar 2 filhos, que eu já tinha 2 filhos, e não dava conta, ou seja, e no final do mês, né, a conta não fechava, era só para pagar a conta. E aí eu, de repente, falei assim, gente, amo advogar, porque vocês veem que quando quem é advogado, né, a não ser que realmente não dá para aquilo, ou viu que não era aquilo, mas a maioria ama ser advogado, e a gente ama ser advogado. Então, ou seja, o fato de a gente ter mudado a nossa forma de trabalhar, isso não quer dizer que a gente desistiu de advocacia, pelo contrário, né? A gente entendeu como que a gente poderia estar ajudando de uma forma mais eficiente e efetiva o nosso cliente. Eu acho que eu enxergo dessa forma. E aí eu falei, não é possível, né? Não é possível que a gente tenha que advogar dessa forma. Por isso a manada, não é possível que tem que ser dessa forma. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso me reinventar. Eu fui sempre aquela que não parava quieta, né? Então eu falei, não, preciso achar uma outra forma de advogar. Foi quando eu comecei a participar, que isso é muito importante, pessoal, networking. Comecei a participar de ordem dos advogados, né, na minha cidade. Hoje nós três aqui, né, e eu não sei se alguns de vocês conhecem, né, a ABA, a gente é associado da ABA, e venham fazer parte, venham conhecer,
porque ela, como nosso presidente, né, doutor Esdras fala, né, a gente é uma casa de amigos, né, e isso abre muitas portas. Então, eu comecei lá, né, há 22 anos atrás, abrindo a minha visão, meu olhar, né, e minha forma de pensar e como advogar, foi na Ordem dos Advogados, inicialmente. A gente começou aquela coisa de participar de congressos, participar ali de algumas, né, de alguns trabalhos em algumas câmaras, né, e foi quando eu descobri o meio ambiente, eu descobri o direito ambiental, me especializei em direito ambiental, e aquilo foi uma coisa levando a outra, conheci meu sócio, né, e de lá para cá, ou seja, já vão fazer 22 anos, nós realmente abrimos uma empresa. Né? A gente tem o nosso escritório, nossa associação, nossa sociedade de advogados, a gente existe, né, mas hoje, praticamente, eu vou dizer que 95%, 99% de todo o nosso faturamento vem de uma empresa limitada. Nós resolvemos abrir essa empresa porque a gente resolveu fazer uma advocacia totalmente voltada para a pessoa jurídica, né? Muito mais na questão de gestão. Então, eu tive que enxergar e trabalhar e me reinventar no sentido até de como pensar como advogada, porque agora eu não podia mais pensar de forma daquela coisa da gente, né, tentar achar ali a vírgula, né, na legislação, ser aquela advogada combativa, né, mas ser aquela advogada preventiva, aquela advogada com um olhar de prevenção. E isso, gente, tá, não é uma coisa assim, né? Você não vira de uma hora para outra e tem este olhar e tem essa forma de trabalhar. Então, isso foi um aprendizado, e a gente começou a trabalhar dessa forma. Então, a gente começou a pegar um pouco a questão de compliance regulatório. Hoje se chama compliance regulatório, né? Antigamente a gente falava de trabalhar requisito legal, e a gente começou a enxergar aquele nosso cliente como um pouco a Lirian falou, um pouco o Renato falou, enxergar o negócio, não enxergar o cliente em si, mas enxergar o negócio do cliente. O que quer dizer aquele negócio? O que aquele negócio corresponde dentro do mercado? Quais são os riscos daquele negócio? Fazer essa avaliação para poder trazer, né, uma consultoria, e aí sim, é uma consultoria, não é a consultoria que a gente dá, a consultoria jurídica, né, que a gente dá para o nosso advogado, é exatamente uma consultoria estratégica a longo prazo, né? Por isso que os nossos contratos, eles são sempre de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e aí tem clientes, como a Lirian falou, como o Renato falou, que está com a gente desde o início da empresa, ou seja, há 22 anos, ele continua conosco, né? Vão fazer tudo de tudo? Não, não é tudo de tudo. Esses escritórios, eles têm os setores jurídicos deles, às vezes as bancas que eles contratam. Mas naquilo que a gente se propõe a fazer, as soluções que a gente desenvolve para aquele cliente, a gente vai trabalhar para eles anos e anos e anos. Então, se você enxerga, né, o cliente, se você tem a escutativa, que é aquilo que a gente conversou, são algumas habilidades que você vai adquirindo, que a gente não aprende na faculdade, que a gente não aprende advogando de forma contenciosa. A gente precisa reaprender a advogar. Então, acho que talvez seja essa a primeira questão. Então, a minha primeira virada de chave foi lá, há 22 anos atrás, quando eu falei, não dá para ser mais assim, né? E aí, realmente, a minha advocacia, né, ela deslanchou. A minha segunda virada de chave, como eu falei para vocês, eu não consigo ficar quieta, e a gente tem que ir introduzindo coisas novas, como a gente falou, a gente está vindo aí com novas áreas de direito, né? O mercado toda hora está mudando, então a gente precisa estar acompanhando isso. E lá na pandemia, né, eu acho que foi para todo mundo, talvez um grande ensinamento, e lá nessa pandemia, né, eu precisei me reinventar de novo no sentido de quais são as soluções diferentes, porque a gente fazia muito coisa presencial, era muito uma advocacia presencial. Não era mais de balcão, não era mais de contencioso, porque sim, eu não tenho advocacia contenciosa hoje, mas vou falar para vocês, não foi de uma hora para outra, né? A gente foi deixando de ter um contencioso até que a gente entendeu estrategicamente, como a gente fala aqui, que para a gente, no nossa área, no que a gente trabalhava, né, não era interessante.
Tá? Então, um pouco diferente da Aline, um pouco diferente do Renato, por isso que a gente fala que o contencioso também é estratégico. Porque dependendo da área que você trabalha, sim, vai existir, né? Mas de uma forma muito melhor pensada. Né? No nosso caso, que vocês vão ver que eu trabalho de uma forma, os nossos serviços são um pouco diferentes, né? A gente não precisava de contencioso, então a gente desistiu dele, tá? Então é uma questão de escolha. E aí, na pandemia, né, a gente resolveu, a gente já estava estudando, né? Eu já estava estudando, já tinha entrado, né, numa especialização de GDPR, né, que a gente chama carinhosamente de RGPD, na União Europeia, mais precisamente em Lisboa, e que eu fiz na Universidade de Lisboa, e aí veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil. Então, foi bem ali na pandemia, então eu aproveitei que a gente teve que dar uma segurada, e aí a gente começou a trazer para dentro do nosso portfólio, né, essa matéria, para poder incluir dentro dos serviços que a gente oferecia para o cliente. Então, para vocês enxergarem, né, vocês podem... E outra, é uma outra coisa que vocês também precisam enxergar, que por mais que vocês sejam especialistas nas áreas de vocês precisam entender que todas as ações que vocês tomam, mesmo de defesa, mesmo contencioso, ela atinge uma outra área. Ela tem uma correlação, né? Ela traz um impacto positivo ou negativo para uma outra área. Então, por isso que a gente fala que essa visão estratégica que a gente aprende, né, como advogado consultivo e preventivo, é nesse sentido. A gente pode enxergar soluções, né, e que se corroboram, soluções que se complementam para atender aquele determinado cliente, mesmo que você seja numa determinada área. Então, isso a gente ensina como vocês enxergarem esses serviços, tá? Então, por exemplo, né, aí no meu caso, só para citar, é uma coisa que a gente trabalha muito também na mentoria, né, mas para vocês entenderem um pouco o que deu muito certo para a gente tem uma esteira de serviços grandes, mas o que traz maior faturamento para a gente, né, já há muito tempo, a gente faz auditoria, né, então eu sou certificada em auditoria, eu fiz curso de auditoria, e esse olhar que o Renato falou, de escutativa, de saber perguntar, né, isso tudo é técnica que a gente aprende, inclusive, em auditoria. E auditorias de requisitos legais, que a gente chama. Então, por exemplo, todas as empresas, ou mesmo um cliente seu que trabalha dentro da empresa, por isso que eu falo, pode ser um cliente pessoa física, mas ele por trás pode estar dentro de uma empresa. Você pode chegar nessa empresa por ele. Eles têm muitos sistemas de gestão. Né? Então, um dos requisitos obrigatórios que às vezes o cliente pede, né, é saber se aquela determinada empresa ela atende todas aquelas legislações aplicáveis ao negócio dela, que vai desde uma licença de funcionamento, né, até uma legislação ambiental, uma legislação de segurança do trabalho, uma legislação de saúde, de segurança alimentar. Então, o que a gente faz? A gente entra como advogado para fazer essa verificação, esse compliance, né, e audita para saber se eles estão atendendo ou não. Então, esse é um trabalho que, assim, ele é bastante produtivo, né, e muito bem remunerado. Tá? Uma outra questão também é a própria implementação, seja integral, ou seja por pontos, né, vai fazendo aos poucos, que é a questão da proteção de dados hoje. Hoje ela está crescendo demais, né, e a gente não tem profissionais capacitados. Começou ali na pandemia, todo mundo querendo fazer, mas hoje a gente percebe que está sendo refeito, porque as pessoas não souberam. Quando eu falo pessoas, as grandes áreas que abarcaram isso foram os advogados, foram a área jurídica e a área de TI, né? E todo mundo teve que reaprender a trabalhar, porque não dava para trabalhar da forma como estava acontecendo. Então está abrindo muito, muito mercado para advogado trabalhar nessa área, tá? E o próprio compliance, né? Uma coisa que a gente faz bastante. E aí vem também muito de encontro com essa visão estratégica que o Renato já faz, que a Líria já faz, que vocês podem fazer, desde o compliance regulatório, que é puramente verificar a questão de legislação, né? A Líria, inclusive, levantou a questão, né, dos terceiros, né, dos parceiros, que a gente precisa verificar. Hoje o mercado está enxergando isso muito, a gente chama ali até de due diligence, né? O advogado entra na parte do due diligence para fazer investigação daqueles terceiros, daqueles parceiros, daqueles prestadores de serviço. Isso é uma coisa que
O advogado tem ali um campo grande para isso, tá? E os compliance temáticos, né? Que aí a gente pode trabalhar em antissuborno, a gente pode trabalhar em várias áreas, inclusive tem um grande impacto na União Europeia também, essa questão de compliance temático. Então, é só pincelando aqui algumas coisas, né, que eu entendi que vocês já poderiam colocar no seu radar, tá? E se eu pudesse deixar para vocês aqui pelo menos 3 dicas, né, 3 insights aqui de que vocês já podem sair daqui pensando, né, e dando o primeiro passo primeiro, se reinventem, tá? Então, vocês viram nas nossas 3 falas, vocês precisam se reinventar, precisam entender que hoje a advocacia não é mais a mesma, né? Que os clientes não querem mais essa advocacia, que o mercado não quer mais essa advocacia. Então, pensem nisso, porque vocês vão ter que se mexer, tá? A segunda questão é as tendências. Eu acho que o Renato falou alguma coisa nesse sentido, não subestimem as tendências, tá? Eu trabalho muito enxergando tendência, porque, ou seja, daqui 2, 3, 4 anos, né, o que está acontecendo? O que vai acontecer? O que o mercado está pedindo daqui a algum tempo? Então, ou então o que está crescendo, né? Porque, de repente, isso encaixa com o que vocês trabalham e vocês podem ter tempo para se preparar e oferecer isso para o cliente. Tá? E o terceiro mapeiem os seus clientes. Então, por exemplo, vocês já têm clientes no contencioso, vão manter esses clientes? Sim. Agora, aproveitem esses clientes que vocês já têm e comecem a mapear as dores deles, comecem a mapear o que eles fazem, quais são os riscos deles, né? E, em cima disso, ofereçam alguns serviços. Tá? Então, acho que isso é o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Não sei se a Líria e o Renato queriam complementar alguma coisa nesse sentido, porque depois a gente vai abrir aqui, né, para responder as perguntas, para o pessoal perguntar alguma coisa, tá? E enquanto isso, time, coloca, por favor, né, o link. A gente vai deixar, a gente falou um pouquinho aí que a gente tem essa mentoria. Hoje a gente só trouxe aqui, levantamos a bola para vocês, para entender tudo que a gente tem aqui para ensinar para vocês. Essa mentoria, né? A gente tem ali um formulário de aplicação onde vocês vão preencher, ele é curtinho, mas vocês vão poder preencher, né? Para dizer, para a gente sentir, saber em qual momento vocês estão, porque a turma que a gente faz é pequena, né? Mas tem alguns bônus aí super interessantes que estão lá dentro do formulário. Então, cliquem no formulário, time, coloca aqui, por favor, no chat o link. E depois aqui que vocês terminarem de assistir, então vão lá, deem uma olhada, eu acho que vale a pena, converse com a gente, porque a gente vai estar fechando uma turma daqui a pouco, tá bom? Então, Líria e Renato, antes da gente abrir para as perguntas. Bom, eu acho que, né, nós já falamos aqui bastante, já estouramos um pouquinho a nossa hora, já estamos quase 20 minutos estourados aqui. Mas dizer para vocês isso, acho que ficou muito claro. Na verdade, é buscar novas soluções de advocacia. Né? A forma consultiva é uma forma de advocacia pouquíssimo explorada e muito mal explorada, porque, como o Renato falou, o advogado mal consegue ver que ele é um empreendedor. Imagina ele entender o que é um empreendedor, entrar dentro da empresa. Acho que a primeira coisa que nessa mentoria a gente tem que ensinar é que advogado é empreendedor. Nós somos empresários. Trabalhamos na área jurídica? Sim, mas somos empresários. Né? E como empresários, nós temos que saber como empreender. Entender, inclusive, as dores do nosso negócio. E aí, Camille, é aí que está a resposta do que você perguntou. Como demonstrar ao cliente? É porque você tem que entender o seu negócio para saber demonstrar para o cliente qual é o valor do seu negócio. Então, você precisa entender. Eu acho que a mentoria vai passar por isso, de entender o que é o nosso negócio, que é um negócio jurídico, que é empreendedor, que é empresarial. E que a gente consiga entrar nas empresas e entender as dores das empresas. E a gente tem uma série de coisas que podem ser feitas dentro da empresa, como já foi falado aqui pelo Renato, pela Patrícia e por mim. Né? Eu falei para vocês que a gente tem lá dentro do escritório 4 áreas que são prementes, mas não é só isso.
nós conseguimos, e eu vou falar para vocês isso muito claro, no escritório, às vezes eu atendo clientes, a Patrícia está muito preocupada com o problema do porte, eu, às vezes, atendo startups, atendo clientes de pequeno porte, mas que o negócio delas é um negócio que a gente vê, que conhece o mundo do negócio, que é um negócio extremamente promissor. Então, você pode pensar que os seus serviços advocatícios podem se transformar em cotas daquele negócio. Então, assim, é saber empreender. E eu faço isso muito no escritório. Eu sei que é uma tendência muito do mercado americano, mas eu já adoto, já tenho mais ou menos uns 4, 5 anos. Claro, Patrícia fazendo due diligence, que foi perfeita, tudo com due diligence demais, eu levanto tudo, mas faço sim, porque às vezes ele não tem condição de me pagar, mas o negócio dele é muito bom e ser sócio não é uma coisa ruim. Então, a gente pode sim transformar um serviço de advocacia em um serviço de sociedade e sim ter aí lucros, e aí sim, lucros muito maiores do que num serviço de advocacia normal. Então, isso tudo a gente vai conseguir demonstrar para vocês na mentoria, né? De vocês aprenderem qual é o verdadeiro perfil do que é hoje uma empresa de advocacia. Que é isso, é uma empresa de advocacia. Não adianta a gente ficar com aquela história. Renata, eu até vi sua mãe aqui, a minha mãe nem entrou, que elas tinha a história dos honorários vem de honra, né? Não é de valor, né? Não envolve dinheiro, vem de honra, não. Honorários é para pagar sim um serviço de muito valor. Então é isso que a gente tem que saber. Se você entende o seu negócio, você consegue mostrar para o cliente o seu valor. Então, é isso que eu acho que é importante, até envolver isso na consultoria, para que depois vocês consigam evoluir na mentoria, para a gente conseguir evoluir para a consultoria e para a estratégia do seu negócio e do negócio do seu cliente. Inclusive, a gente pode fazer as duas vertentes. Então, Patrícia, eu vou encerrar e aí pode abrir para as perguntas depois, mas acho que era só esse finalzinho para colocar. Renato, você quer falar alguma coisa? Aí, se quiser já responder a Camille aqui. Camille, veja se a Lilian te respondeu. Se faltou alguma coisa, você responde, coloca aqui. Eu queria aqui colocar o seguinte, complementando, não é? Essa grande questão do reinventar, nós advogados precisamos aprender que isso não é crise, você não se reinventa em momento de crise. O advogado, ele se reinventa todos os dias. Então, vamos lá. A gente está aqui para te acordar para esse universo. Porque se nós formos ver o nosso tempo de faculdade, nós já fizemos a faculdade acho que umas 100 vezes de novo. Então, quando nós falamos em due diligence, nós falamos em compliance, nós falamos em fazer negócios estratégicos com os nossos clientes, né? Negócios internacionais, negócios, enfim, nós temos que estar confortáveis para navegar por esse mundo que precisa sim de advogados. Por quê? Porque quando o advogado entra, a gente não pode ser um impacto que bloqueie o negócio, a gente tem que ser mais um propulsor de bons negócios. Né? Então, a nossa postura tem grande responsabilidade com relação a isso. E aqui a gente tem condição de colocar para vocês lidarem melhor com o negócio de vocês, com o negócio do cliente de vocês, de uma maneira ampla. E vocês realmente poderem se sentir confortáveis em navegar aí pelo mundo da advocacia como bem quiserem. Não é? Eu acredito que a gente passou aí pela dúvida que estava apresentada aqui para nós. Eu acho que mecanismos e ferramentas nós temos muitas aqui para dar e para ensinar os nossos colegas a abrirem os seus horizontes e deixar a manada, né, Patrícia? A manada é assim, né? A manada é assim. Então, se a manada está indo para cá, você tem que ficar paradinho e ir para lá. Mas você tem que ir com razão. Você tem que ir com consciência e com aprendizado. Porque aí você está fazendo certo e você atrai a manada. Mas é você que manda. Somos nós que mandamos. Nós não fazemos parte da manada. Pessoal, olha, a Celi perguntou aqui,
né, os doutores aí, fiquem à vontade, porque eu já não trabalho mais isso, então é com vocês, que se houvesse melhoria no sistema de acompanhamento dos processos administrativos, com maior publicidade e melhoria na intimação de andamentos, não iria aumentar a atuação? Celi, você está falando do Brasil ou está falando do Portugal? Celi Souza. Fale para a gente. A OAB e a ABA não poderiam atuar na busca dessa melhoria para ampliar o nicho da advocacia? Isso, essa segunda, com certeza. É Brasil. Né? Vocês entenderam a pergunta dela? Se houvesse melhoria no sistema de acompanhamento dos processos, com maior publicidade, melhoria na intimação e andamento, não iria aumentar a atuação? Bom, aí, eu não entendi direito, Celi, essa questão de aumentar a atuação. Como eu te falei, como eu trabalho de forma circular, eu também trabalho União, Estados e Municípios. A União, hoje, desde o fim do governo passado, nós estávamos com 95% do sistema todo administrativo da União informatizado no Brasil. Então, hoje, todos os processos administrativos no Brasil, que são da União, são através de uma coisa que se chama SEI, que faz tudo através do Gov.br. Né? Então, você tem como, sim, ali juntar sua procuração e você fazer os acompanhamentos e receber, em nome dos seus clientes, a questão do SEI. Isso tem como fazer. Agora, quando a gente desce para estados e municípios, os estados e municípios têm condição de fazer adesão ao Gov.br? Tem. Mas, como tudo no nosso país está extremamente polarizado e o sistema é controlado pelo governo federal, nós não temos essa adesão em massa, são poucos municípios que têm, eles preferem ficar com o sistema próprio, e aí cada estado, cada município tem que descobrir como é que está funcionando, e tem lugar que não funciona nada, está tudo no papel, né? Prefeitura muito pequena, né? Essas coisas todas dos processos administrativos. Que a gente tem sim ainda, e aí, Patrícia, fica na parte do consultivo, porque não é processo judicial, é processo administrativo, né? De licença ambiental, né, que diz parte da sua área, dos processos todos de licença, mas aí tem uma coisa que aconteceu no Brasil que eu acho que é muito importante, pouquíssimo usada, que é a Lei da Liberdade Econômica. Com a Lei da Liberdade Econômica, a maioria desses processos administrativos deixam de existir, porque as pessoas não têm mais que pedir licenças, né? As licenças, elas são reduzidas em muito, dependendo do grau de risco e do impacto que aquelas empresas têm na sociedade. Então, nós temos, assim, esse nicho é um nicho extremamente interessante, mas é um nicho que a gente, claro, a Lei da Liberdade Econômica traz um avanço para o nosso país enorme, né? E quem acompanha bem o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles têm usado isso em quase todos os grandes julgados, que é a Lei da Liberdade Econômica, porque ela conversa com o artigo 170 da Constituição, que fala da livre iniciativa. Na verdade, ela é como se fosse uma regulamentação, apesar de não ter, mas é um condão disso. Então, mas nós temos, sim, essa dicotomia no Brasil, e eu vou lembrar para vocês que não é uma dicotomia só que acontece nos processos administrativos de União, Estados e Municípios, mas nós também tivemos isso, agora já um pouco mais resolvido, mas nós tínhamos que a Justiça Federal Brasileira, quer seja ela trabalhista ou quer seja ela federal pura, ela está informatizada há, sei lá, 15 anos. E nós tínhamos a Justiça Comum, que capengava, né, gente? Capengava. Cada dia inventava um sistema diferente, dava problema, até vinha o CNJ colocar tudo, e aí sim, hoje nós temos a justiça no Brasil inteiro, a justiça, sim, inteira, 100% informatizada no Brasil, quer seja ela justiça comum, quer seja ela justiça especializada, federal ou trabalhista. Então, mas nos processos administrativos, eu acho que a gente ainda vai ter que andar um cadinho. Né? Eu acho que complementando, por exemplo, vai para fazer um paralelo, viu, Celi, Lirian, Renato, a gente dentro de auditoria, por exemplo, né, a gente vê muito questão de autuações do Ministério do Trabalho, né, dentro das empresas. E teve na época, né, há muitos anos atrás, era o nosso livro preto,
né, que ainda existe, e aí depois aquilo virou as fiscalizações, as notificações, né, inclusive as multas vinham por e-mail, então esse processo administrativo virou e-mail, e hoje, né, existe justamente o sistema. Né? Mas existe quantos anos isso? Muito pouco tempo, se a gente for parar para pensar. Não, e assim, nesse caso ainda, né, principalmente na área trabalhista, nós temos o E-Social, que hoje as notificações pode ser feito ainda, claro, porque vocês lembram que o fiscal no Brasil ele tem um superpoder, né? Vocês sabem disso. Então, o fiscal tem um superpoder, ele tem um munus público, então podemos ter, sim, autuações advindas de fiscais. Mas 90% das autuações hoje são todas feitas pelo E-Social, através do cruzamento de informações, que aí não vai muito longe, não. É a mesma coisa que acontece com a Receita Federal do Brasil. Ela hoje cruza suas informações todas e a sua autuação você recebe através do mesmo sistema que você faz a sua declaração de imposto de renda. Né? Então, hoje nós já temos isso no Brasil bem avançado. O nosso sistema eletrônico realmente no Brasil é um sistema de primeiro mundo. E nós temos números que aí sim a gente tem como se vangloriar como país e que a gente dá um banho na Europa. A Europa, tadinha, está tentando ainda andar. Nós temos o melhor sistema bancário do mundo. A gente bate de Singapura, tá? O americano, coitado, nem chance. Então, assim, o nosso sistema é o sistema bancário mais evoluído do mundo. Nós temos a questão da digitalização de todo o governo, e aí sim também acredito que os Estados Unidos, a gente tem aquele problema dos americanos, porque cada estado tem uma regulamentação própria, são 50 regulamentações, então o governo federal não tem como colocar tudo embaixo do guarda-chuva, como acontece aqui no Brasil. Né? Mas, de qualquer forma, temos as dissidências também. Mas já está tudo informatizado. Eu acho que, eu não sei se eu comentei até, eu acho que foi com o Renato, que eu achei engraçadíssimo. Nós temos aquele acidente trágico, horrível, que aconteceu no Brasil, daquela queda do Airbus, que ia do Rio de Janeiro para Paris, vocês lembram desse acidente, né? E agora ele voltou, ele voltou a julgamento há coisa de um mês atrás. Gente, quando eu olhei no tribunal, que já era a Corte Suprema de Paris, para você saber aonde estava o processo, era um papelzinho grudado na parede com fita crepe. Gente, isso não tem mais nos nossos tribunais, isso não existe mais aqui, é tudo eletrônico. Nós não temos mais isso. Entendeu? Então, assim, o nosso sistema, em algumas coisas, nós estamos anos-luz de evolução, né? Eu tenho alguns artigos publicados nesse sentido. E nos processos administrativos, aqui tentando fechar a pergunta da doutora Celi, é que realmente a gente hoje tem como fazer um acompanhamento muito bom pelo SEI, e a gente ainda vai ter uma melhora a partir do próximo ano, porque todos os cartórios do Brasil vão ter que se ligar no GovBR. Então, nós vamos conseguir rastrear tudo que está nos cartórios do Brasil inteiro através do GovBR, porque eles vão ter, o prazo deles final é agora, o final, eu não me lembro agora essa data, é novembro, dezembro, viu, gente? Mas eu sei que entra 26, já com todos os cartórios do Brasil estando ligados no sistema do GovBR. Então, nós vamos sim ter um avanço aí surpreendente em relação também a essa questão de levantamentos, e vai facilitar muito, Patrícia, o due diligence, tá? Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas, Celi, assim, só para complementar e abrir para o Renato, para depois a gente fechar, por essas e outras, viu, Celi, que a gente está trazendo essa nova atuação, né, para o advogado. Porque, por mais que avance a questão, né, das intimações, por mais que melhore a questão dos processos, da eficiência dos processos, sejam judiciais ou administrativos, a gente ainda vai ficar muito aquém. E a gente continua tendo muito abarrotado. Então, por mais que a gente se desenvolva num determinado ponto, né, a gente está ainda falando em processos administrativos e judiciais. E a ideia aqui é a gente não deixar, porque vocês têm, todo mundo, né, aqui eu imagino que tenham processos judiciais, e ainda tem o contencioso, e não seria loucura de repente desistir, mas a ideia é trazer para vocês um complemento. Então, essa nossa fala aqui, a nossa mentoria, que é o que a gente propõe, né, é fazer com que vocês aprendam, enxerguem primeiro, né, e aprendam e conciliem
a advocacia mais estratégica, preventiva e consultiva com o seu contencioso, que isso pode muito bem andar de mãos juntas, né, e complementar a sua advocacia, e aí lá na frente você vai escolher e vai decidir o que você quer fazer da sua vida e do seu negócio. Mas é essa a ideia, tá, Celia? Porque a gente, né, toda hora a gente está se debatendo com essas questões, e a gente precisa ter, né, essas soluções diferentes, até para o nosso cliente, não é só para a gente. O nosso cliente precisa entender que sim, ele pode escolher uma outra forma, ele pode escolher uma outra solução, e que sim, a gente está plenamente capacitado para atendê-lo nesse sentido. Então, Renato, se você quiser, né, trazer aí o seu complemento para a gente poder fechar. É assim, o sistema sempre melhora mediante demanda, né? Então, assim, na Europa nós temos uma população muito menor, então ele vai se desenvolvendo. Mas, normalmente, se diz aqui que primeiro, mas a origem das leis mais avançadas com relação à proteção de dados e toda essa questão vem da União Europeia. Então, assim, tem que puxar um pouquinho sardinha para o continente que eu estou, mas tudo bem, não tem problema. De qualquer maneira, o Brasil realmente tem deu essa acelerada porque precisa. Realmente precisa, né? A Europa está indo na velocidade que eles têm que ir agora. Essa questão do procedimento administrativo, pegando um pouquinho de uma outra ótica, nós temos que saber indicar para o nosso cliente qual é o procedimento que ele tem para fazer, porque um procedimento administrativo super eficiente não vai precisar de ninguém, a pessoa vai fazer sozinha, e aí nós vamos ter inteligência artificial, nós vamos ter um monte de coisa que vai acontecer aí. Agora, nós, advogados, temos que virar para o cliente e explicar para ele como e por que ele precisa fazer aquilo. Então, assim, a nossa função é sempre uma função globalizada de enxergar o sistema. A gente sempre tem que enxergar o sistema por cima. Óbvio que, como foi colocado aqui, OAB, ABA, entidades de classe, elas sempre vão pressionar os órgãos governamentais e quem de direito para que melhore a sua prestação de serviço. Nenhum sistema é infalível. E por isso que nós, advogados, estamos aqui também, para equilibrar aí essa balança do desenvolvimento da sociedade. Então, eu acredito sim que o trabalho, veja bem, o trabalho de um advogado fora do contencioso não é só mexer com processos administrativos, muito pelo contrário, a gente não chega nem perto deles. Mas a gente esbarra, porque quando a gente começa com um atendimento estratégico com o cliente, a gente começa com um plano de negócio, a gente começa acompanhando no compliance, a gente começa muitas vezes abrindo uma conta bancária, então quer dizer, esbarrar em procedimentos administrativos, dentro ou fora do judiciário, dentro ou fora do governo, nós vamos fazer isso o tempo todo. Mas a questão é, nós, advogados, temos que dominar toda essa estrutura. A gente tem que saber explicar para o cliente e saber aonde colocá-lo no momento certo, na hora certa. E aí está o gancho da advocacia estratégica, da advocacia moderna e da advocacia consultiva. Então, a gente vai muito, muito além de um pequeno nicho. É a minha visão complementar disso aí. Muito bom. Bom, pessoal, acho que a gente já, né? A Líria já tinha falado há 20 minutos atrás que a gente já tinha extrapolado. Mas, pessoal, assim, para finalizar, né, eu queria agradecer todos que estiveram aqui conosco, né? Esperamos, e aí eu falo pela doutora Líria, pelo doutor Renato, né? Esperamos que vocês tenham gostado, né, do conteúdo, que tenha atingido pelo menos um pouquinho ali, para pelo menos vocês saírem daqui pensativos, né? Pensando ali naquela pergunta, naquelas duas perguntas, se vocês estão naquele momento que ainda estão seguindo a manada, ou vocês estão fazendo diferente da manada, que é o que a gente, né, espera de vocês, que é o que a gente quer para vocês. E se vocês se realmente, né, interessaram, se vocês gostaram aqui dos nossos insights e se interessarem, só me falem aqui, me confirmem se vocês estão vendo o link do formulário. Se vocês não estão vendo o link do formulário, a gente vai mandar para quem fez as inscrições, a gente manda. Celi, eu acho que você entrou aqui direto, então se você conseguir nos responder se você recebeu aqui o link, senão aí depois eu vou pedir para você nos procurar, né, nos nossos
canais ali, né? A doutora Lilian é @opilege_zoom, né? Eu sou @Patrícia T. Val, né? O doutor Renato é Renato Barros, não é isso? Tudo junto? Renato de Barros. Renato? De Barros. Tá Renato de Barros, tudo junto? Então, Isso, Renato de Barros, para você nos dar um oi ali e a gente envia para você também esse formulário, tá? Novamente, né, ele tem uma condição especial de pagamento, ele tem um outro bônus para vocês, então não percam e a gente vai conversando e eu agradeço novamente a audiência de todos, né? Renato, Lilian, obrigada eu ia falar dobradinha, mas é nosso trio, né? Nossa tríade, que sempre dá certo. Gente, ó, é isso. Um beijo.